Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está, hein? Eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. E olha só, nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos, estaremos juntos e misturados aqui no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, eu tô aqui para falar de um filme repleto de predicados. Afinal de contas, são 5 indicações pro Oscar 2024, prêmios no Globo de Ouro e Critics' Choice Awards, e é também o grande vencedor da super cobiçada Palma de Ouro em Cannes. No nosso papo, a gente vai entender, né, gente, se esse filme é essa Coca-Cola toda ou se é mais um dolinho meio sem gás, sabe como é que é? Marcudo, por exemplo, já falou coisas estranhas por aqui. Ô Lari, seja muito bem-vinda e conta pra galera qual é o tema do dia, faz favor. Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar do filme que tá quebrando a internet, Anatomia de uma Queda. Muito bem, hoje aqui também ele, que é bafônico, que é anatômico, mas que jamais sofreu uma queda, pois tem asas de anjo fluorescentes, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Fala, Marcudo. Fala, Sansa, Lari, Eli, pessoal. Olha, eu já sofri umas quedas terríveis, mas pelo menos a cabeça tá inteira, eu acho. Marcudo, enquanto andarmos juntos, você jamais cairá. Olha, e fechamos a mesa de hoje com a presença super luxuosa da especialista em artes visuais e que prometeu dar uma palhinha em francês pra vocês já. Ela que tem uma foto super íntima, tomando um porre com Willem Dafoe, Lilia Lustosa. Fala, Lili. A ficção muitas vezes vence a realidade, né? Mas, olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e começar 2024 nesse programa maravilhoso que é o Senta que lá vem spoiler. Muito bem, ó, e antes da gente entrar com tudo aqui na resenha de Anatomia de uma Queda, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente é muito parceiro, pode deixar que nós avisamos antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorti de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Muito bem, mes amour. O negócio é o seguinte. Olha, a julgar pela celebração que tem por onde passa, acho que a gente pode dizer aqui, né, gente, que Anatomia de uma Queda já é um pequeno fenômeno. Afinal de contas, o filme francês soma quase 200 indicações e 70 vitórias, boa parte delas concentradas nas mãos da roteirista e diretora Justine Triet. E aí você pode estar se perguntando, ok, tudo bem, beleza, mas quem é essa Justine Triet? Trata-se, gente, de uma cineasta francesa de apenas 45 anos, com 6 trabalhos na direção de longas, além de alguns curtas e também videoclipes. Ela é casada e tem 2 filhos com o ator e roteirista Arthur Harari, que não é parente do Yuval Harari, aquele do best-seller Sapiens e tal, mas ele divide aqui com ela o roteiro de Anatomia de uma Queda, gente. Eu não conhecia nada sobre a Justine Triet, olhando lá no IMDb, que não é lá um grande parâmetro, né, mas é o que a gente tem. Os outros filmes dela parecem que estão de médio para baixo. E agora ela explodiu, né? Vai ser interessante ver os próximos passos dela. Muito bem, gente. E se a gente destacou aqui a Justine Triet, precisamos falar aqui, né, gente, em caixa alta, negrito, itálico, com cacho de asteriscos, da alemã Sandra Hüller. Olha o sotaque, hein? A força motriz de Anatomia de uma Queda. Também aí com 45 anos, ela esteve em produções de sucesso no seu país, como Tony Erdmann e também O Homem Ideal, e esse ano fez muito sucesso em um outro filme que ainda não estreou aqui no Brasil, o também indicado ao Oscar, Zona de Interesse, certo, Marcudo? A Sandra Hüller é a atriz da temporada de 2023, eu estava até comentando com o pessoal ontem que a indicação dela para melhor atriz no Oscar não foi à toa, e também não seria se ela fosse indicada como coadjuvante por Zona de Interesse. Eu quero trazer ainda uma outra pessoa no elenco que me chamou muito a atenção. Me perdoem aqui a pronúncia, porque, enfim, eu não vou saber, mas é o Antoine Reinartz que faz o promotor. Eita ator que me despertou uma raiva, um ranço, sabe? Ele fez um trabalho realmente incrível. Ele é extremamente irritante. Você
quer entrar na tela e dar um soco na cara daquele homem. Eu achei também fantástica a atuação da criança, do menino, porque assim, é um papel complicado, né? Um papel difícil dele, muito calado, muito concentrado, mas assim, no final, então, a atuação dele ali na parte final é extremamente envolvente, tocante. Acho que aquele menino merecia até estar concorrendo a coadjuvante também. Ele começa meio como quem não quer nada e na reta final praticamente toma conta de um filme que até então era somente da Sandra Hüller. Eu achei impressionante, mais pra frente vale a pena a gente falar um pouquinho mais desse moleque que contou uma historinha ali que sei não, hein? E por falar em historinha, gente, tá na hora da gente entrar na história de Anatomia de uma Queda. Olha só. Um homem é encontrado morto na neve do lado de fora do chalé isolado nos Alpes franceses, onde morava com a sua esposa, uma escritora alemã, e também seu filho de 11 anos, que tem deficiência visual. A investigação conclui se tratar de uma morte suspeita. É impossível, gente, saber ao certo se ele tirou a própria vida, se ele sofreu um acidente ou se ele foi empurrado, no caso assassinado, né? A viúva acaba sendo indiciada, tendo seu próprio filho no meio do conflito. Entre o julgamento e a vida familiar, as dúvidas vão definir o futuro da relação dos dois. Tenso, né? E olha, antes da gente começar a nossa resenha, a Vera por aqui, duas coisas super importantes. Primeira, aproveite para seguir a gente no Instagram, @sklbs.podcast, também no seu agregador de podcast favorito, e dar 5 étoiles, 5 estrelinhas, para ajudar a levar a palavra para os fãs de filmes franceses e mulheres superpoderosas. Marcudo, um ponto interessante que a gente tem aqui, né, em Anatomia de uma Queda, é essa questão do filme ser falado em várias línguas, né? A protagonista, por exemplo, é de origem alemã. E aí eu pergunto pra você sabe, Marcudo, como é que fala abre a porta em alemão? Não sei, Sansa, como que é? Essa é fácil, hein? Destranken. Outra língua bastante falada aqui no filme, né, Marcudo, que teve até uma briga lá no Oscar, é o francês. E aí eu te pergunto, você sabe como é que fala faculdade de administração em francês? Eu não sei como que é. Ah, Marcudo, achei que você soubesse essa, hein? Facílimo, ó. Je veux. Não é possível que tu meteu essa, mano. Ô, dona Lari, ativa pra gente, por favor, a sabedoria das multidões, que eu tô curioso pra saber o que público e crítica tem achado de Anatomie d'un Chute. Sansa, a recepção do público e da crítica estão derretendo todo o gelo que tem no filme, viu? Espia só. Ele tá com 7.8 de 10 no IMDb, tem 86 de 100 no Metacritic, 4.2 de 5 no Letterboxd e no Rotten Tomatoes, o filme conta com 96% da crítica e 91% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. E convidada tem preferência, hein? Dona Lili, conta pra gente. Gostou? Amou ou dá pro gasto? Amei demais. Foi um dos meus preferidos do ano, entra no meu top 3 do ano. E eu assisti a primeira vez no Festival de Telluride e me marcou demais. Assisti outra vez para poder fazer aqui os comentários. E é um filme, para mim, assim, espetacular. Roteiro fechadinho, redondo, excelente. Boa direção, excelentes atuações. E eu amei algumas coisas sutis, como toda a questão visual das diagonais que são ali presentes e tal, e que a gente vai falar também mais tarde um pouquinho. Eu tô com a Lili. Eu acho legal que Anatomia de uma Queda não é um filme que dá pra gente colocar numa categoria, né? Porque a gente aqui tem drama, tem suspense, tem filme de tribunal, e ao contrário de muitos filmes que a gente diz aqui que não consegue decidir o que quer ser, eu acho que Anatomia de uma Queda funciona bem em todas essas facetas. Por isso que é um filme que é tão premiado desde que estreou em Cannes e ganhou a Palma de Ouro. Mas o filme só consegue fazer tudo isso, primeiro porque é construído com um roteiro e uma direção que são excelentes, né? A história não dá tempo da gente fixar o olho em nenhum lado. E a direção, que nem a Lili falou, usa várias sutilezas para trazer informações em momentos muito fortes. E também as atuações, né? Começando com a Sandra Hüller. Mas ela não tá sozinha, tem outros que ajudam muito, que nem o Antoine Reinhardt, que a Lari já citou. O Samuel Tese, e a Trey adora dar para os personagens o mesmo nome dos atores, né? Porque o marido também chama Samuel. E também, principalmente, o Milo Machado Grano, que a gente já falou aqui, que é um ator que só tinha 13 anos na época, né? E ele foi indicado a alguns prêmios, e ele não é cego, né? E a Justine Trier disse que, a princípio, ela procurou alguns atores cegos
mas ela não estava encontrando a química ideal, e ela até comparou o teste do Miller com o do Henry Thomas para fazer ET com Spielberg, no sentido de que o menino parecia um ator adulto, né? E realmente a atuação é de ator adulto. Enfim, eu acho que Anatomia de uma Queda é um filme que tem a felicidade de fazer todos esses pequenos elementos funcionarem, e acho que é meio natural ter uma comparação com História de um Casamento, que é um filme que eu gosto, né? Porque os dois destrincham o relacionamento, mas acho que aqui a coisa é mais extrema, acho que o resultado é mais interessante. É sempre difícil ver depois do Marcudo, né? Mas eu queria dizer, viu, Marcudo, que você trouxe vários estilos do filme, e eu acrescentaria até um pouquinho de comédia, cara, porque quando entra o 50 Cent, né, altíssimo naquele PIMP, né, cara? Eu dei risada algumas vezes. Tudo bem, a maioria das risadas foram amarelas e de nervoso, porque eu não aguentava mais ouvir aquela música repetidamente num volume tão alto. Mas ela tem uma função muito importante, né, cara? Depois de assistir ao filme, essa é uma das coisas que ficam e tem motivo pra isso. A gente faz classificações, viu, Lili, dos filmes? A gente fala bom filme, né? Quando o filme é bacana. É um bom filme, é um filmão e é um filmaço. Só que tem uma categoria que vai além. Né, ele vai além do filmaço e a categoria filmaralhaço. E esse aqui é um filmaralhaço, gente. É aquele filme que você assiste, ele fica com você, ele causa incômodo, você fica com 1000 questões na cabeça, né? A roteirista, também diretora, a Trier, ela traz muitas questões que vão se sobrepondo. Então o Marcudo mencionou que ele complementa aí a História de um Casamento de uma forma mais intensa. Só que a gente pode fazer várias outras analogias temáticas aqui dentro desse filme, né? Como, por exemplo, o julgamento da bissexualidade da protagonista dentro do tribunal, né? O fato dela ser uma estrangeira e o julgamento ser em francês, e na verdade a língua que ela fica mais confortável é o inglês, ou seja, ela vai ser uma outsider dentro daquele contexto, né? A relação marido e mulher, né? Quando você consegue sucesso na vida, não consegue, coloca a culpa no outro, não coloca, fica feliz pelo sucesso do outro, não fica. São tantos conflitos ali dentro de diálogos malucos, né? E eu queria dizer que assistindo com a Babi, ela falou assim, cara, isso aqui tá parecendo Hamilton. Porque no Hamilton tem essas rimas, uma em cima da outra, que não para, e ali é essa coisa verborrágica, muito característica dos franceses, né, Lili? Chama muito a atenção, e aqui é colocada na medida. Eu achei que o trabalho da Justine Triet e também da Sandra Hüller são históricos, tá? Eu acho que daqui a algumas décadas esse filme vai ser lembrado. Olha, acho que vamos estar num uníssono aqui, porque eu amei demais esse filme também. E é intrigante, porque faz mais ou menos uma semana que eu assisti ao filme e ele continua comigo, que nem o Sansa. Volta e meia eu me pego pensando em alguma coisa. E mais, eu acho que a palavra para falar sobre ele é sobre julgar, né? O julgamento. Eu fiquei pensando, será que eu julguei da forma certa? A gente julga esses personagens o tempo todo e a cada nova informação a gente volta a julgar, mas algo muda no cenário. Então a gente coloca em xeque todas as atitudes e se aquilo que a gente está pensando corresponde a um julgamento correto de determinada situação. E dá um duplo carpado na nossa cabeça. É desconfortante. E eu quero fazer uma metáfora aqui, porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de montar quebra-cabeça. Aqueles grandes, assim, de 1.000, 2.000 peças. E quando a gente tá em dúvida, às vezes, de uma peça, que ela parece que encaixa, o tamanho dela é perfeito, mas o desenho não tá fazendo muito sentido. E aí você continua, você monta outras peças, de repente, opa, aquela peça que você tinha colocado num lugar, na verdade, cabe num outro. E cabe de uma forma melhor. E isso o filme faz com a gente. Então, a gente se culpa, a gente passa um pano para alguns personagens e é muito gostoso assistir o filme desse jeito, assim. Amei. Lari, pegando carona no que você falou, tem umas aspas aqui super interessantes da Justine Triet, ela que tem dado várias entrevistas por aí, fazendo campanha pro filme, que inclusive não tá na categoria Melhor Filme Internacional, mais pra frente a gente vai falar disso. E ela diz o seguinte: veja o tribunal como um lugar onde nossas vidas são ficcionalizadas, onde uma história, uma narrativa é colocada em nossa vida. Todos ali estão contando uma história, todos estão criando uma narrativa e tudo está muito distante da verdade. Assim como os Alpes, né, que tem as formas pontiagudas, a casa, o chalé também tem essas diagonais. Então, se a gente pensar, todo o filme é muito cheio desses diagonais. E
a vida é cheia desses altos e baixos. Então eu acho que ela explorou muito bem essa questão, né, do até meio como uma montanha russa. E tem uma hora, se eu não me engano, que aparece essa palavra. Porque a vida é assim, o relacionamento é assim, são pontos, né? São depressões, são pontos altos. Então eu acho que ela também trabalhou, não só na própria montagem, porque se a gente pensar, a montagem também tem isso, de você subir, descer, né? Tem todo esse movimento que acontece, de a gente achar que uma coisa está funcionando bem, depois não, baixa, depois a nossa expectativa sobe, a nossa expectativa desce, enfim. Eu acho que isso é uma questão para, na hora que você for assistir, se você ainda não viu o filme, prestar atenção a esses detalhes, porque eu acho que eles são bem importantes na narrativa. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, gente, Anatomia de uma Queda, sem dúvidas, não é um filme de fácil digestão, né? São muitos diálogos, os personagens não têm medo de partir para o confronto, e a mistura do francês com o inglês dá uma camadinha extra nesse que é praticamente 1000 folhas, né, gente? Agora, com spoilers liberados, eu quero ouvir de vocês um pouquinho mais das escolhas aí de roteiro, direção e, claro, das atuações que temos aqui. Quero saber quem começa, hein? O que eu mais gosto no filme é que a principal pergunta não tem resposta, uma resposta clara, né? A Sandra matou o Samuel, né? E a Justine Triet, durante o filme, ela dá vários indícios de que sim, de que não, que nem a Lari e a Lili estavam falando. Tem alguns pontos que eu acho legal a gente comentar. Tem toda uma questão do sensacionalismo em cima do caso, né? O filme traz momentos da cobertura da imprensa. E tem a figura do promotor, né? Que ele já entra em cena colocando a sexualidade da Sandra como uma coisa suspeita no caso, que nem o Sansa lembrou. E é uma figura repugnante, né? Que incomoda a gente, assim como incomoda a protagonista, mas ele traz pontos muito pertinentes, né? Os embates dele com a Sandra no tribunal são muito bons, principalmente aquele literário. E tem uns detalhes sutis de direção. Enquanto a Sandra está explicando para o advogado o que aconteceu no dia, a Justine Triet mostra rapidamente ela com medo ao se aproximar daquela fatídica janela, né? Uma dica de que seria difícil ela ter ido até lá e atacado o marido. Agora, tem um momento com o filho Daniel, que ele está se sentindo inseguro depois que ele mudou o depoimento que ele tinha dado para a polícia, que o roteiro faz sutilmente a Sandra convencer ele de que pelo menos ele não tinha mentido, mas ele tinha mentido, né? Quando a Sandra tá gravando aquele vídeo que ela fala da relação com o marido, a Justine Triet aproxima bem a câmera do rosto dela e segura a câmera na mão, então deixa a imagem bem estável, porque a Sandra não tem certeza do que ela tá falando. Por outro lado, quando o advogado de defesa está no tribunal criando a tese do suicídio do Samuel, que acaba salvando a Sandra no final, quando ele volta para a mesa, a Sandra fala bem baixinho e bem rápido para ele: o Samuel não era assim. Quem espirrou nessa hora perdeu, mas essa frase é importantíssima. Aliás, a cena da briga do casal, que é um puta trabalho de direção, e a hora que a Triet sai do flashback e volta pro tribunal, deixa só o áudio, é bem no momento da agressão, né? Então é cirúrgico o que ela faz ali. E tem também a hora que o Daniel tá dando o depoimento, onde ele toma a decisão crucial do filme de defender a mãe. Nessa hora ele tá entre o promotor e o advogado, os dois estão lá tendo um embate, e a Triet deixa a câmera só no Daniel, né, que só vai virando de um lado pro outro conforme o menino vai olhando, e assim ela valoriza muito a atuação do Milan Machado Graner, e a atenção do garoto ali é palpável, né, um baita momento, e por esses detalhes eu acho que a Justine Triet tá indicada pro Oscar de melhor direção. E só mais uma observação sobre a trilha sonora, que é formada basicamente de 2 elementos. O primeiro é a música do 50 Cent, que o Sansa já lembrou, né? Que eu nunca tinha percebido que tinha essa batida latina, e acho que vou ouvir na minha cabeça para sempre essa música, é insuportável, como a Justine Triet queria. E o segundo elemento são as músicas que o Daniel toca no piano, e isso é muito interessante, porque elas exprimem o que ele está sentindo, né? No começo é mais rápido, traz mais tensão, mas no final a música é melancólica, né, lá na véspera do depoimento no tribunal, e que acaba fazendo a mãe ser inocentada. Então eu acho que o Daniel é um personagem importantíssimo do filme. Para mim ele é outro personagem principal. Passando a bola aqui pra Lari, e aproveitando, viu, Marcou, do gancho do Daniel, trazer uma frasezinha dele aqui que me pegou e que faz todo sentido, né? Que ele fala no júri e surpreende todo mundo, que é: quando não entendemos o que aconteceu, talvez devêssemos buscar por que aconteceu, né, Lari?
É muito doido, é muito irônica essa construção, né, Sansa? E o filme, ele prega essas peças na gente de uma forma que a gente põe à prova o tempo todo aquilo que a gente tá pensando. Porque eu me peguei defendendo mentalmente a Sandra muitas vezes. Mas isso me colocava também num lugar de espero não estar defendendo a pessoa errada, sabe? Será que eu não vou me arrepender disso? Porque ela é muito controversa também. Às vezes ela fala que eu tô com um braço roxo, machucado, porque eu esbarrei. Daqui a pouco esse braço não tá mais dessa forma por causa disso. Foi diante de uma briga mesmo que ela teve com o marido. Então, a atuação da Sandra Hüller, ela é muito enigmática, porque essa mulher é muito segura às vezes ela passa uma insegurança, e é hipnotizante tentar tirar alguma resposta das reações que ela tem diante daquilo que ela escuta no tribunal, das conversas que ela tem com o advogado. Então, trazendo para as cenas do julgamento, eu me pego questionando a postura do promotor, que questiona ela o tempo todo como ela era como esposa. Se ela tinha traído o marido, coloca em pauta os problemas conjugais dele, inveja do sucesso dela como escritora, e em alguns momentos ele acaba tirando as brigas de casal do contexto, e isso pode levar a um erro de uma forma muito grave. E da mesma forma, o psiquiatra lá botando o lado do que ele ouviu do marido, né? Eu acho isso muito desequilibrado, porque a gente sabe que a perspectiva de uma pessoa que vai à terapia, ela é a história apenas dessa perspectiva, né? Tem muitas nuances ali por trás. Eu tenho certeza que se a Sandra estivesse na mesma sala com o mesmo psiquiatra, ela traria outra versão da história. Então, são homens ali nesse tribunal colocando ela em prova o tempo todo. Então isso acaba me incomodando muito. Você falar de, o seu marido fez sucesso porque você roubou uma ideia dele. Tirar isso de uma briga de casal? Gente, o marido pode ter dito, usa essa ideia se você gostou tanto. E ter ficado com inveja do sucesso depois, ou ter se arrependido e ter jogado isso na cara dela 3 anos depois. Isso é possível, porque isso acontece no jogo de casal, sabe? Quando você tá feliz é uma situação, quando você tá com raiva, quando você tá triste, você joga as coisas na cara, você escancara certas coisas só pra ferir o outro. E utilizar isso como uma tentativa de prova pra colocar ela como culpada dessa situação é muito... é enervante, assim, tira do sério. Então, ao mesmo tempo que a gente vai tendo raiva desses homens, a gente sabe que ela também domina muito bem as palavras, ela é escritora, ela vai articulando aquilo, então você se sente também, certas vezes, será que ela tá me enganando? Ô Lili, e você que tem uma vivência francesa, né, muito maior que a gente, queria entender um pouquinho melhor, porque, pelo menos na minha opinião, né, o tribunal todo estava montado para a acusação sair vencedora, né? Era claro que a juíza estava pendendo para um lado, um advogado tinha todo o tempo do mundo para falar o que quisesse, ele nunca era interrompido pela própria juíza, enfim. E eu queria saber se lá é mais ou menos assim mesmo, né? Se quem vem de fora, né, ou quem não é dominante, quem não é francês tradicional e tudo mais, acaba se dando mal, né? Eu não conheço exatamente como funciona essa questão de tribunal na França ou na Suíça e tal, mas o próprio francês, ele é agressivo. Assim, me desculpem os franceses, tenho vários amigos franceses, mas a maneira de lidar, ela é assim, agressiva. Mas o que me incomodou, além dessa questão que a Lari falou, dos homens ali no tribunal, me incomodava muito também a juíza, mulher. Eu falava, não é possível que ela tá deixando esse cara falar desse jeito, entendeu? Como a Lari também falou, são questões de casal. Não existe vítima... Bom, existe vítima e algoz, mas são papéis que se revezam. Não, você não é sempre algoz, você não é sempre vítima. As coisas vão se revezando. Então, assim, isso me incomodava muito o papel deles, mas também o da juíza. Mas eu também pensava, como a Lari falou, eu me sentia manipulada pela própria Sandra, né? Porque ela tem a habilidade, nos livros dela, ela já usava realidade transformando em ficção. Então era uma prática dela transformar realidades em ficções, em narrativas, onde ela acrescentava a parte dela. Então até essa premissa deixa pra gente, como espectador, as possibilidades muito abertas, porque ela pode estar inventando tudo e a gente está caindo direitinho.
E eu, como expatriada, né, tô morando fora do Brasil há quase 16 anos, sou casada, tive que abrir mão da minha carreira para acompanhar o meu marido. Esse filme bateu muito forte para mim, muito. Porque quando eu ouvia os diálogos dele, e eu achei muito bacana, porque em geral no mundo expatriado é a mulher que acompanha o marido, e não o marido que acompanha a mulher. Então eu vejo muito mais o papel do Samuel, né, como o que eu vivo. Então eu me identifiquei com ele, não com ela, e pensando assim, realmente, a gente sente inveja. Eu sinto, quando fui morar na Argentina, pegou pesado pra mim, que a carreira do meu marido avançava e a minha retrocedia. E aquilo me gerou um mal-estar, uma angústia, e eu culpava ele. Até que eu fui entendendo que a culpa não estava nele. Eram as minhas escolhas, eram as minhas decisões. E é isso que tá no filme. E num casal, isso acontece o tempo todo. Ô Lili, eu coloquei pro pessoal que, na minha opinião, a Justine Triet, ela fez uma masterclass de cinema, né, em forma desse filme aqui, porque ela acerta pra mim todos os pontos, inclusive na montagem. E eu queria voltar rapidinho na cena da discussão dos dois, né, que começa com áudio no tribunal, vai pro flashback, como o Marcudo bem pontuou aqui, e que a gente fica nessa dúvida de que lado a gente tá. Porque quando a gente fala, é isso, matou a pau, tô contigo, vai Sandra, sou time Sandra, tô torcendo por você, você tem razão. Só que quando ele fala com aquele olhar dolorido, sentido, puta, ele tá ensinando o filho, fazendo homeschooling, né, dedicando, deixando a vida de lado pra colocar a vida da família em primeiro, a gente fala, puta, mas coitado desse cara, o Samuel é gente boa. E aí a gente pensa, bom, eles falam inglês, quem impôs o inglês é a Sandra, então ela tá apitando as coisas aqui. Só que a Sandra fala, mas a gente tá morando na porra de uma casa isolada nos Alpes franceses. Eu queria estar na Alemanha, porque ela é alemã, por isso que ela é mais fria. E aí a gente fala, não, ela tem razão, não, ele tem razão, não, ela tem razão. E os pontos de vista vão se alternando, e aquela montagem não é à toa. A gente vai falar mais à frente, que o filme tá indicado ao Oscar de edição / montagem, faz a gente ficar, e aí, pra que lado eu vou? E ao mesmo tempo o menino Daniel, que é filho dele, está escutando tudo isso. Que conclusão ele vai tirar? E aí eu queria reforçar, gente, o poder de algumas atuações aqui. Eu vou falar novamente da Sandra Hüller. Eu falei pro Marcudo que, na minha opinião, tá? Ela tá acima da Tar, da Cate Blanchett, que pra mim foi a melhor atuação feminina e masculina da temporada passada. Eu acho que a Sandra Hüller entrega ainda mais. Eu acho que ela entrega mais nuances. Eu acho que quando ela tá à frente do filme, ela toma todos os espaços e ela é implacável, né? Em duas línguas. Ela consegue ser implacável falando suavemente, ela consegue manter o tom, ela fica possessa. Naquela briga que tem, que a gente só tá ouvindo as coisas quebrando, você vê na reação dela e você compra a versão dela, só que você não sabe se é exatamente isso que aconteceu. Afinal de contas, ela dá um tapa na cara de um marido depressivo. Você fala, cara, tá aqui a vilã. Só que ela justifica tão bem. Ela é tão criativa, ela é tão inventiva, ela é tão capaz, né? E tem uma verdade ali dentro. O cara tá em depressão, ele não tá em condição de ter relações sexuais, só que ela precisa, ela quer ter isso. Essa conversa é aberta. Isso é falado dentro do casal. E ela vai buscar isso fora. Isso deixa ele ainda mais depressivo. E aí a gente entra na questão principal filosófica aqui do filme. Afinal de contas, esse buraco que o cara entrou é porque ele tá chateado, depressivo, desacreditado da vida ou da relação com ela? É isso que é colocado no tribunal. A culpa é dela, ela é a grande culpada por isso, ou as escolhas dele ao longo da vida levaram ele pra essa situação? Tem outra culpa, para além de um casamento desabando e as brigas conjugais, do acidente do filho, né? De ele ter perdido praticamente toda a visão e do remorso que ele sente, da esposa culpá-lo por isso e do pai também pensar o que ele poderia ter feito de diferente para isso não ter acontecido. Então, o abrir mão também de certas coisas é poder estar ao lado do filho e, de alguma forma, equilibrar aquilo que ele, entre aspas, causou. Eu concordo muito com... Eu acho que esse ponto do filho é extremamente importante, do acidente do filho, porque eu acho que isso foi o começo de tudo, né? De gerar esse sentimento no pai, que ele não conseguiu resolver, na verdade. Era uma culpa que ele tinha, ele não resolveu. Ele leva adiante,
Ele resolve cuidar do filho porque ele se sente culpado, só que com isso ele abandona a carreira dele. E aí pesa pra ele. Isso pesa e ele começa a culpá-la. Mas, de novo, é aquilo que eu falei até com relação a mim mesma. Você começa a culpar o outro, mas a escolha foi sua. Eu só queria falar que eu gosto muito da atuação da Sandra Hüller. Acho que ela vai de uma emoção para outra, é muito fácil. A insegurança, a vulnerabilidade que ela mostra falando francês é muito boa. A frustração por não encontrar as palavras, por se sentir presa. A cadência da fala, tudo muito bem pensado. Ela sabe operar essa panela de pressão que é a personagem, mas eu ainda acho o trabalho da Cate Blanchett estar mais impressionante. Queridos, a gente falou bastante aqui do filme, mas eu gostaria de voltar em 2 pontos-chave e ouvir a opinião de vocês. O primeiro é o depoimento da Sandra, que traz a sua versão para aquele áudio que o júri todo vai escutar e a sua desgastada relação com o marido, aquela briga que eles tiveram na véspera do, entre aspas, acidente. E o segundo é o relato do Daniel, né, o filho do casal, que ao fazer uma analogia do cachorro com o pai, acaba constatando que de fato ele sofria aí com problemas de depressão, precisava de remédios e até faria sentido ele ter tirado a própria vida. E, gente, é claro que a verdade, né, a verdade absoluta, quem sabe é somente a Sandra que estava lá. Mas, influenciados aí pelas escolhas da diretora e roteirista, do depoimento dos advogados e dos seus próprios julgamentos pessoais, queria saber se vocês compraram as histórias contadas tanto pela mãe quanto pelo filho. Conta aí, Lili. Não, essa pergunta é muito difícil. Até agora eu não sei se eu comprei ou não. Eu queria muito comprar, porque eu torci muito por ela. Mas aí, de vez em quando, eu me pegava, não é possível, eu quero tanto que ela esteja falando a verdade, mas... Só que aí também, eu acho que na escolha da diretora, ela deixou muita coisa fora do campo. O que é excelente como escolha também de montagem, né? Como de composição do filme, né? Tem muita coisa em francês, já que você adora, Sansa, hors champ, né? Tem muita coisa que fica. Então, na hora que, por exemplo, o menino vai falar, o Daniel... no tribunal, nessa fala que você enfatizou tanto, que é fantástica, se vocês lembrarem, a câmera tá nele. A gente não vê quase ninguém, a gente só tá vendo ele, a gente ouve todo mundo, mas a câmera tá nele. Então tá tudo fora do campo. E o filme faz isso com a gente não sabe direito, a gente acha que sabe, então você ouve, mas você não vê. Você vê, mas você não ouve. Então tem toda essa jogada e isso dificulta muito a gente, como espectador, saber, de fato, até montar o nosso julgamento. Mas, de novo, eu acho que isso não é relevante para a história do filme. Eu acho que é mais importante a gente embarcar até no pensamento mesmo, tentar entender como é que funciona esse casal e tal. Mas, assim, na primeira vez que eu assisti, eu saí completamente zonza, falando, não sei o que aconteceu. Nessa segunda vez que eu vi, eu já pensei, gente, eu acho que ela tem razão. Saí quase convencida. Lembrando, né, Marcudo, que o menino que tá ali com a oficial de justiça cuidando dele, pede pra mãe sair de casa, né, no fim de semana que antecede o depoimento dele, não sei se pra ficar mais à vontade, não sei se pra pensar melhor, se pra fazer o experimento com aquele cachorro. Aliás, né, como marido de uma veterinária, eu fiquei impressionado com a atuação daquele cachorro, viu, Marcudo? O cachorro é muito bom, e da parte do filho, eu acho que é mais sincero, né, porque realmente ele chega a duvidar da mãe, ele faz o experimento, e o abraço que ele dá nela no final é bem sincero, é bem afetuoso, e de novo a Justine Triet mostra só o rosto dele naquela hora, né. Então eu acho que da parte dele é sincero, e da parte da Sandra, o filme vai o tempo inteiro mostrando que sim, que não, né? Uma hora ela parece que tá manipulando o filho, outra hora parece que ela tem uma crise de consciência. Eu acho muito boa a cena no final, quando ela vai comemorar a liberdade dela, e ela vai da alegria pra frustração, porque ela esperava ganhar alguma coisa com a vitória, mas ela não ganhou nada, sendo que ela ganhou tudo, né? Ela ganhou a vida dela. Eu acho que realmente não tem como a gente chegar numa conclusão definitiva aí. E por falar, não tem como chegar, né, Lari, numa conclusão definitiva. E aquele advogado, hein? Eles se olhavam de um jeito, e a Justine, ela nunca avança o sinal, e eles se conhecem há muito tempo. Eu senti um climão gostoso ali, viu, Lari?
Olha, teve faísca e climinha pra tudo quanto é lado, mas eu acho o filme muito acertado na escolha de jamais sair daquela linha tênue e avançar para os finalmente. Ele deixa a gente pensar nisso também, então eu acho que é uma escolha muito acertada, sabe? Mas, voltando pro Samuel, e quem que é esse marido? A gente tá falando sobre a morte dele, né? E tantas dúvidas ficam sobre quem ele foi de verdade. Porque a gente não tem acesso a esse personagem. A gente sabe que ele provoca a esposa naquele momento da música, e a gente tem momentos de áudios que ele mesmo gravou e que é uma cena reformulada pela metade em imagem, e numa memória que o filho construiu, já vou chegar ali. Mas a gente não sabe exatamente quem foi essa pessoa, tudo a gente parte para construir a partir do depoimento da esposa, do filho, do psiquiatra, e a gente vai tentando costurar para formar quem é o Samuel. Mas a gente também não tem essa resposta. Então, quando o filho, né, depois de ele ter a conversa com o assistente social, e de fato ele escolhe estar do lado da mãe e ele vai fazer um depoimento, eu acho muito interessante como a gente escuta essa memória a partir da voz dele, né? O pai tá lá articulando a boca como se estivesse conversando com o filho, mas a voz é a do depoimento do tribunal. Então, é uma memória criada, ela corresponde com o que aconteceu de verdade ou não. E é relevante, a partir do momento que a gente escolhe um caminho, é bom não ficar voltando atrás e tentar fuçar outras respostas. É melhor encarar, poxa, o meu pai falou isso mesmo. E o aspecto de o Daniel ser o deficiente visual contribui muito. Essa construção desse personagem, para além da atuação do Milo, é sensacional, porque ele cria também essas memórias visuais. E a gente, no filme, assume elas também. A memória, ela é uma coisa construída, né? A gente mesmo não sabe, dentro da nossa memória, o que é realidade e o que é ficção, que a gente criou. E a gente acredita nisso. Então, essa questão que a Lari levantou aí do que o menino conta, assim, não dá pra gente saber se o que ele falou é memória real, assim, o que dali é realidade, o que é inventado. Mas ele criou uma narrativa que vai justificar até pra ele mesmo poder acreditar na mãe e tê-la de volta. Meus queridos, bora falar um pouquinho rapidinho aqui de Oscar e fazer nossas previsões. Como eu falei no comecinho do programa, Anatomia de uma Queda, assim como Oppenheimer, tem varrido aí as principais premiações do circuito e está indicado a 5 categorias do Oscar, são elas: melhor filme, melhor direção para Justine Triet, melhor atriz para Sandra Hüller, melhor roteiro original para Justine Triet e seu marido, e melhor montagem. Quero saber de vocês quantos ou quais ele pode levar, começando por você, Lari. Eu acho que ele tem grandes chances em melhor roteiro original. E, pensando na concorrência, minha torcida é para ele. E foi indicado as demais categorias com muito louvor. Eu fiquei muito feliz com as indicações, especialmente melhor direção para Justine Triet. Achei fantástico, merecidíssimo, mas acho difícil levar. Inclusive, preferia 1000 vezes que ela subisse ao palco ao invés do Christopher Nolan. Então, já fica um alerta. E é legal trazer aqui que a França perdeu a chance de levar melhor filme internacional para casa, né? Eu acho que por motivos políticos, por aquela invejinha do filme falar em grande parte em inglês, eles acabaram não levando esse filme, e péssima decisão. Ó, já tem uns 3 episódios nossos aqui sobre o Oscar que o Marcudo tem comentado essa decisão equivocada, né, da galera de ter indicado aí O Sabor da Vida, né, Marcudo, que sequer ficou entre os 5 principais. Queria que você falasse um pouquinho mais e também suas apostas aqui para quais categorias o filme pode levar para casa. Não dá para saber exatamente os motivos que fizeram a França não enviar Anatomia de uma Queda para concorrer ao melhor filme internacional, mas isso fez algumas cabeças rolarem lá na Comissão Francesa. Parece que eles vão mudar todo o processo por causa disso, mais ou menos, não mais ou menos, mas o que aconteceu aqui também com Aquarius, no caso do Brasil, que tinha muitas chances de concorrer ao melhor filme e não foi indicado pelo país.
Mas com relação ao Anatomia de uma Queda, acho que chance mesmo tem em roteiro original. Acho que filme, direção e montagem vai ser atropelado por Oppenheimer. Em atriz, a Sandra Hüller tá forte na Europa, mas no Oscar eu ainda acho que a briga é entre Emma Stone e Lily Gladstone. Ô Lili, já que não é sempre que a gente tem o prazer de ter você aqui com a gente, queria saber sua opinião, primeiro em direção, né, onde a Justine Triet concorre aí com Martin Scorsese, né, por Assassinos da Lua das Flores, o Christopher Nolan por Oppenheimer, que o Marcudo lembrou, o Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas, que eu sei que você já viu e adorou, e também o nosso querido Jonathan Glazer por Zona de Interesse. Eu achei fantástica a indicação dela, fiquei super feliz, mas eu acho também que quem vai levar é o Christopher Nolan. Eu acho que esse ano os grandes prêmios vão para Oppenheimer, que eu acho um filme completo, diga-se de passagem. Não acho que seja desmerecido, mas acho que a Justine Triet, assim, fez um trabalho excelente, poderia levar, mas não vai levar. Acontece que Oppenheimer não tem indicada a melhor atriz, hein? Onde a Sandra Hüller concorre com a Annette Bening, lá de Naiad, com a Lily Gladstone, de Assassinos da Lua das Flores, Carey Mulligan, por Maestro, e também a Emma Stone, por Pobres Criaturas. Talvez uma chance para nossa Sandrinha aqui? O meu voto é para ela. Mas a briga vai ficar entre Lily Gladstone e Emma Stone, e eu ainda acho que leva a Lily Gladstone, porque o Oscar, a Academia tem a filosofia de fazer sempre um voto político. Lili, muito bem pontuado. O roteiro original, né, como a Lari já mencionou aqui, que é a maior chance, eu concordo com ela, onde o Anatomia de uma Queda concorre aí com Os Rejeitados, Maestro, Segredos de um Escândalo e também Vidas Passadas. Chances grandes aqui, né? Esse, pra mim, não tem pra ninguém. Esse vai ganhar Anatomia de uma Queda. E fechando aqui, viu, Lili? O Marcudo, que adora cavalgar, a gente vai pra melhor montagem, onde o filme concorre com Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Pobres Criaturas e o favoritaço aí, o Oppenheimer. Eu acho que Oppenheimer é um filmaço, mas Anatomia de uma Queda é um filmaralhaço. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas gente, chegou a hora da gente dar nossas notinhas por aqui de 0 a 100. Quero saber quantas poltronas amarelas vocês vão dar aí pra Anatomia de uma Queda, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema, começando por você, dona Lari. Olha, esse amarelo tá tão saturado, mas tão saturado, que eu vou chamar de poltronas mostardas dessa vez, e vou tirar de vez minha fama de casquinha, porque eu vou dar 100 poltronas mostardas pra Anatomia de uma Queda. Eu acho que é um baita filme, e até subir um pouquinho as minhas poltronas, eu vou dar aqui 94 poltronas amarelas. Eu vou com a Lari, eu nunca tinha dado 100 não, mas eu vou me arriscar e vou dizer o que eu gosto, e são 100 poltronas amarelas para Anatomia de uma Queda. Gente, trazendo aqui para nossa notinha, Bianca Bueno, né, a popular Bibi, ela diz que se você quer entretenimento e diversão, né, você assiste, se diverte horrores aí com o Oscar. Mas se você quiser qualidade numa premiação, aí você vai conferir o Festival de Cannes, que deu a palma de ouro para quem? Para Anatomia de uma Queda. Pegando carona aqui com Lari, com Lili, viu, Marcudo? Vou deixar a Anatomia de uma Queda com 90... Nada disso. 100 poltronas amarelas, porque é o quê? É um filmaralhaço. Muito bem, depois de consultar o abacudo aqui do SQLBS, chegamos à impressionante média de 98,5, como não existe poltrona sem braço, 99 poltronas amarelas para Anatomia de uma Queda. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todos os anos o SQLBS faz uma cobertura, olha, de caramelo com flor de sal, do Oscar, gostosinha, com programas especiais dos principais indicados, os esnobados pela academia, que já tem programa aqui, e claro, o Day After, de uma das noites mais divertidas da temporada no cinema. E, gente, é importante ressaltar que aqui todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, então deixe seu comentário lá no nosso Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita, tá bom? Vale concordar, vale discordar, só não vale ofender os amiguinhos, certo, dona Lariposa? Certíssimo, pessoal, amei a conversa e aproveito para deixar um beijo para minha mãe, beijo, dona Lucy! Gente, eu amei essa conversa, eu queria ficar aqui o dia inteiro falando sobre esse filme, porque tem tanto para falar, tanto para discutir. Adorei, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Feliz Oscar 2024. Tamo junto. Ó, e antes do discurso de despedida completíssimo que o Marcudo inclusive redigiu aqui, eu quero também mandar um abraço, viu, pra dona Lucy, mãe da Lariposa, dona Lariposona,
você mora no nosso coração, viu? É verdade, mora mesmo. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.